Olá, senhores, dando continuidade à nossa aula, me veio à memória aqui algo que eu nem estava preparado para falar, nem penso nisso, não costuma cair muito, mas quando cai, derruba meio mundo. E, enfim, não custa nada jogar essa informação para vocês. Com relação aos crimes políticos, cuja competência é da Justiça Federal e atribuição da PF, a segunda instância é julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando você julga em primeira instância um crime político, vamos supor que esse rapaz foi condenado em primeira instância. O recurso é o recurso ordinário constitucional e a atribuição para julgar esse recurso, que faz às vezes da apelação, é o Supremo Tribunal Federal. Às vezes cai em pegadinha de prova e pega meio mundo, porque as pessoas não estudam nem crime político, quanto que dirá o ROC, né, o recurso ordinário constitucional. Enfim, fica essa informação para vocês aí, que talvez possa ajudar. Passando para a segunda atribuição da Polícia Federal, ainda no inciso 1, pessoal. Apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Pessoal, esse é o mais óbvio de todos, é o que quase todo mundo sabe. Eu não vou aprofundar muito nesse inciso. O que eu quero trazer para vocês é algumas observações e exemplos. A primeira observação que eu trago com relação a esse inciso, e um aluno que já está no nível avançado não pode errar isso, a atribuição da PF e a competência da PF é somente referente à empresa pública. Veja bem, o inciso 1, eu 109 da Constituição da República, não faz menção à sociedade de economia mista. Se você estuda direito administrativo, você sabe que as empresas estatais são divididas em empresa pública e sociedade de economia mista. A empresa pública, capital 100% público, está abrangida nesse inciso. A sociedade de economia mista não. Beleza? Essa é a primeira observação e eu diria que a mais importante, cai muito pegadinha de prova. E quando cai, a diferença é Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, logo a competência JF e a atribuição PF, e Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, competência JE, atribuição Polícia Civil. Digo isso porque no caso concreto, um roubo à Caixa Econômica Federal vai para a PF, um roubo ao Banco do Brasil vai para a Polícia Civil e Justiça Estadual. Bens, em detrimento de bens da União. Um exemplo, pessoal, por excelência, um furto de um computador dentro da Presidência da República, um furto de um computador dentro da Polícia Federal. É um crime em detrimento de bens da União. Pode ser um bem também da uma entidade autárquica, o furto de um computador da UFMG, certo? O furto de determinado bem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, do IBAMA, do ICMBio. Beleza? Então, bens da União e das suas entidades autárquicas, com relação aos interesses da União, também é atribuição da PF. E aqui, falando de bem da União, já para chamar a atenção de vocês, porque vamos falar ao final, muito importante, os recursos minerais são bem da União. E em virtude disso, nós temos um crime ambiental de extração de minério, ou extração de ouro, ou extração de água mineral, que é a competência da Justiça Federal e a atribuição da PF. Eu vou falar ao final da aula, artigo 55 da Lei 9.605, cumulado em concurso formal, decisão da STJ de junho de 2020, cumulado em concurso formal com o artigo 2º da Lei 8.076. Não fica desesperado que eu vou tratar disso já lá na frente com vocês. Beleza? Então, bens da União, entidade autárquica, INSS, UFRJ, empresa pública. Quando a gente fala de empresa pública, por excelência, a Caixa Econômica Federal. Beleza? E atenção, pessoal, aqui eu já chamo a atenção de vocês para o seguinte. PF, roubo. Cobraram na prova da PF roubo, mas por que roubo? Pessoal, acontece demais. Eu, por exemplo, trabalho no Rio de Janeiro, atualmente em Nova Iguaçu. O índice de roubo de carteiro é muito grande. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, natureza jurídica, empresa pública federal. Nós estamos falando de um serviço da União, aliás, serviço de uma empresa pública federal, bem de uma empresa pública federal, atribuição Polícia Federal. Você, delegado de Polícia Federal, vai lavrar o flagrante de roubo. Então, roubo não é um tema para você negligenciar para a Polícia Federal. Da mesma maneira, furto não é um tema. Nós temos uma delegacia patrimonial chamada Delepate, que cuida de roubos e furtos e armas. Então, crimes referentes ao Estatuto de Desarmamento, melhor dizendo. Então, roubos contra a Caixa Econômica Federal, roubo contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos,
delegacia Delepate e cobram roubo na prova da PF e não sabem por quê. Porque há uma atribuição grande do delegado de Polícia Federal nesses crimes. Beleza? Avançando e aí entrando no tema mais importante desse bloco, pessoal. Seguinte, ainda no inciso 1º, a PF tem atribuição para outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Então, veja bem, aqui entra o pulo do gato. A gente tem uma norma aberta dizendo o seguinte: outras questões, outros crimes podem ser investigados pela PF, desde que haja repercussão interestadual ou internacional, desde que se exija repressão uniforme e a lei assim disponha. E em virtude disso, nós temos uma lei, a Lei 10.446 de 2002, que traz uma lista, um rol de crimes, dizendo o seguinte: esses crimes a PF pode investigar. E veja bem, a competência não é da Justiça Federal. São crimes cuja competência vai desaguar na Justiça Estadual. Quando a gente fala de roubo de carga, por exemplo, certo? Quando a gente fala de formação de cartel. Então, esse inciso e essa norma aqui, constitucional, é muito importante para você, enquanto delegado de Polícia Federal, você, enquanto agente de Polícia Federal, porque foi o tema da redação de agente 2013, e eu já vou trazer para vocês. Caiu na prova objetiva de delegado de Polícia Federal e vai voltar a cair. Caiu na prova oral, um dos incisos dessa Lei 10.446. Eu diria que é um dos temas mais importantes para quem quer ser delegado de Polícia Federal. Avançando, então nós temos 3 requisitos cumulativos, isso elencados pela Constituição. Primeiro, eu tenho que ter repercussão interestadual ou internacional. Eu tenho que ter exigência de repressão uniforme. E eu tenho que ter a disciplina na Lei 10.446. E por que isso? Deixa eu explicar para você entender o fundamento. As polícias estaduais não são interligadas. A Polícia Civil do Rio não se comunica muito bem com a Polícia Civil do Pará. Não é que elas não se dão bem, os sistemas não são interligados. Então, por muitas das vezes, existe um ruído de comunicação que acaba tendo uma falha numa investigação de um tema de repercussão interestadual, de um tema que precisa de repressão uniforme. E a Constituição, atenta a isso, falou o seguinte: esses temas a PF pode investigar. Não é que a Polícia Civil não vai poder, há uma atribuição concorrente. Mas imagina que haja um roubo de carga, uma quadrilha não, agora associação criminosa, 288 do Código Penal, que essa associação esteja inserida em São Paulo, Rio e Espírito Santo. Nós temos 3 polícias civis. Essas 3 polícias civis não dialogam muito bem entre si, não tem um sistema interligado. E vamos supor que haja um conflito entre o chefe da Polícia Civil do Rio, o chefe da Polícia Civil do Espírito Santo e o chefe da Polícia Civil de São Paulo. A palavra de quem vai prevalecer? Então, você observa que quando a gente fala da PF, a PF consegue ter um tratamento uniforme. Nós temos 27 superintendentes regionais, em 26 estados, mais o Distrito Federal. Mas eu tenho um diretor-geral. E se um superintendente regional divergir de outro, eu submeto a esse diretor-geral e falo: não, quem está certo é o superintendente do Rio. Entende? Então, a repressão uniforme pela PF é muito mais eficaz. Da mesma maneira, e eu sou um exemplo clássico de que as polícias civis, os sistemas são ruins de comunicação, inclusive de Detran, e acaba atrapalhando o trabalho da Polícia Judiciária. Se houver um furto de automóvel em Macapá, e esse cara transitar com o automóvel em Tocantins, grande é a chance da Polícia Civil de Tocantins não saber que esse automóvel está furtado, a não ser que ele ligue para a Polícia Civil de Macapá. Mas eu ligo para onde? Para quem? Qual delegacia tem de 24 horas? Qual delegacia tem plantão? Entende? Então, muitas das vezes eu estava no plantão da 31DP, que eu fui policial civil no Rio de Janeiro, acontecia uma situação que parecia que o automóvel era furtado de São Paulo, e eu ficava: para quem que eu vou ligar? Como é que eu vou saber se esse carro é furtado ou não? Na PF, não. Eu consigo ter um intercâmbio, certo? Eu tenho esse intercâmbio. Por isso, a Constituição, atenta a isso, trouxe essa atribuição de grande valia. E a Lei 10.446, aqui eu já trazendo para o artigo 1º da Lei 10.446, pessoal, repete o artigo 1º, dizendo o seguinte: o parágrafo 1º da Lei 144. Na forma do inciso 1 do parágrafo 1º do 144 da Constituição, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija a repressão uniforme,
poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, está desatualizado, não é mais Departamento de Polícia Federal, agora é Polícia Federal, sem prejuízo da responsabilidade dos demais órgãos de segurança pública, arrolado no artigo 144, que eu já falei com vocês que é um rol taxativo, em especiais das PMs e civis dos estados, proceder às investigações, dentre outras das seguintes infrações penais. Então, veja bem, o artigo 1º diz o seguinte, olha, sem prejuízo da PM investigar, da civil investigar, ou seja, a atribuição é concorrente, eu vou listar uns crimes para a sociedade, para o policial federal, para o delegado de polícia federal, que existe a possibilidade da PF investigar, desde que haja, aí ele repete os requisitos constitucionais, repercussão interestadual ou internacional e exigência de repressão uniforme. Então, veja bem, aqui requisitos cumulativos do lado direito, pessoal. Deve haver repercussão interestadual ou internacional, deve haver exigência de repressão uniforme, deve haver a existência da lista dos crimes que eu vou mencionar nos incisos. Então, a legislação fala nos crimes que eu digo aqui nos incisos, que eu já vou trazer um por um com vocês. Nos crimes listados desses incisos, é dispensável a requisição ou determinação do ministro da Justiça. E a atribuição é concorrente com os órgãos de segurança pública estatais. Então, veja bem, a lei, o artigo 1º diz quais são os requisitos, lista os crimes nos incisos, e eu estou dizendo para vocês que é dispensável a autorização do ministro da Justiça. Não toma isso como informação desnecessária, porque foi questão da CESP em delegado no Mato Grosso, e foi questão da CESP também para a gente de Polícia Federal, já vou tratar com vocês, caiu na prova oral de um dos incisos de delegado de 2018, essa lei é muito importante. E não nos crimes, nesse rol desses crimes, eu não preciso de autorização do ministro da Justiça. Isso é importante, porque no parágrafo único que eu vou mencionar ao final, é preciso autorização. Beleza? Então, chama atenção. Esse rol que eu estou listando, não é necessária autorização, requisição, determinação do ministro da Justiça. Vamos para o inciso 1º. Veja bem, repito, tem que haver repercussão interestadual ou internacional e exigência de repressão uniforme. Se houver esses requisitos e houver um crime de sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro, se o agente for impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima, nós poderemos ter a atribuição da PF, que vai ser concorrente com as polícias civis, com a polícia militar, seja lá com quem for. Então, veja bem, requisitos cumulativos, volto a dizer, exigência de repressão uniforme, repercussão interestadual ou internacional, e o crime, sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro. Mas só isso, Bruno? Qualquer sequestro, qualquer extorsão mediante sequestro? Não. Desde que o autor tenha sido impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Então, veja bem, vamos supor que um determinado governador de um estado sofra uma extorsão mediante sequestro. Eu já chamo a atenção. Se é atribuição da PF, você tem que estar com afinco esse crime que a SES pode cobrar. E aí o desavisado fala, mas por que caiu extorsão mediante sequestro na prova da PF? Por que caiu sequestro na prova da PF? Porque tem um inciso falando da sua atribuição. Chama a atenção disso, já vou mostrar para vocês. Veja bem, vamos supor que determinado governador sofra uma extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal. A meu ver, por si só, isso já é algo de repercussão interestadual e quiçá internacional. E vamos supor que foi em virtude de uma motivação política ou em virtude dele ser governador. A PF vai investigar. Beleza? Atribuição da PF. Concorrente com a Polícia Civil? Concorrente. Mas é atribuição da PF. Então, inciso 1º, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, desde que é cumulativo, motivação política ou praticado em razão da função pública exercida pela vítima. E aqui eu trago a questão de agente de Polícia Federal, prova objetiva de 2014, que ele trazia um inciso 1º, mas com algumas alterações. Olha só, diante da ocorrência de crime de sequestro, de cárcere privado e crime contra a economia popular, absurdo, bizarro, completamente errado, caso haja repercussão interestadual, a Polícia Federal, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos, etc. e tal, poderá investigar. Primeiro erro, crime contra a economia popular não está no inciso. Segundo erro, essa segunda parte aqui é um requisito cumulativo. Então tem que haver motivação política ou praticada em razão da função da vítima.
Mais uma questão, CESP Delegado Mato Grosso. Eu não trouxe muita questão de outros concursos, mas esse, como falava da atribuição da PF, eu tive que trazer. Titular de secretaria de determinado estado foi sequestrado e o caso teve repercussão interestadual ou internacional. A investigação deve ser feita pelo delegado de Polícia Federal, pelo Departamento de Polícia Federal. Ele afirmava isso. E a alternativa C era o gabarito, que ele queria que você dissesse que independe de autorização se o crime for cometido em razão da função pública exercida pela vítima ou por motivação política. Então, veja bem, qualquer crime que eu mencionar desses incisos, se houver esses requisitos, eu não preciso de autorização do ministro da Justiça. A CESP cobrou em 2017 e vai voltar a cobrar. Beleza? Cobrou em 2013 também, pessoal. Atenção a isso, tá? Avançando para o segundo inciso. Desde que haja repercussão interestadual ou internacional, desde que haja a exigência de repressão uniforme, é atribuição da PF investigar, independentemente de requisição do ministro da Justiça, a formação de cartel. Ela lista os incisos e o artigo 4º da Lei 8.137. Então, veja bem, no caso, por exemplo, da greve dos caminhoneiros, vamos supor que os donos de postos de vários estados se unam e falem assim, vamos tabelar o preço. Vamos tabelar o preço para mais do diesel, da gasolina, vamos ganhar dinheiro agora. Formem um cartel, um tabelamento de preços em vários estados. A PF pode investigar, independentemente de autorização do ministro da Justiça, independentemente de requisição do ministro da Justiça, porque está na parte final do inciso 1 do parágrafo 1 da Constituição da República, e a lei que regulamenta a 10446, que é muito importante para a sua prova, lista a formação de quartel como um desses crimes, beleza? Avançando, pessoal. Questão de prova oral 2018. Minha prova oral, me fizeram essa pergunta. Desde que haja repercussão interestadual ou internacional, desde que haja exigência de repressão uniforme e independentemente de autorização ou determinação do ministro da Justiça, os crimes relativos à violação de direitos humanos que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais que seja parte, é de atribuição da Polícia Federal. Então, veja bem, os crimes relativos a direitos humanos é de atribuição da Polícia Federal, uma vez presentes os requisitos cumulativos. Não é qualquer crime. Tem que ter exigência de repressão uniforme, tem que ter repercussão interestadual ou internacional. E está na lei. Beleza? Atenção a isso, porque foi questão discursiva de agente ou escrivão em 2018, papel da PF na vanguarda dos direitos humanos. Por quê? Por causa dessa atribuição. E caiu na minha prova oral perguntando sobre o incidente de deslocamento de competência, que eu já vou mostrar para vocês aqui, e perguntavam sobre a atribuição da PF no EDC. Por quê? Porque nós temos a Lei 10.446. Óbvio que eu não sabia na época, eu não tinha essa visão, é por isso que eu quero passar isso para vocês. Mas era óbvio que isso poderia ser cobrado, porque é uma atribuição da PF. E nas questões relativas à violação de direitos humanos, nós temos a federalização dos crimes. Em se tratando de competência jurisdicional, discorra sobre a possibilidade de federalização dos crimes contra os direitos humanos, apresentando os pressupostos para o ajuizamento e deferimento do incidente de deslocamento de competência nesses casos e a implicação desse IDC no âmbito da PF. Então, veja bem, óbvio, você tinha que saber aqui que a competência, a atribuição. A atribuição era do Procurador-Geral da República, certo? Para requerer o IDC perante o STJ, quais eram os requisitos de violação de direitos humanos. Na minha prova, eu nem lembrei de todos os requisitos, acho que ficou faltando um para eu mencionar. E você precisava responder o porquê era a atribuição da PF. E a CESP, ela traz um espelho de gabarito. E olha o que o espelho diz. O deslocamento para a JF caberá à PF a atribuição do procedimento investigatório, o que se firma no artigo 1º, inciso 3, que é o que a gente está falando aqui agora, da Lei 10.446, que prevê a investigação pela Polícia Judiciária da União sem prejuízo, etc. e tal. Ele trouxe um julgado sobre o tema.
Mas você não precisava saber esse julgado. Bastava saber que era atribuição da PF. E aqui eu já começo a te mostrar que a CESP cobra pertinência temática com julgado. Pertinência temática com julgado. Do início da aula até o fim, você vai ver que a atribuição da CESP está vinculada à pertinência temática do delegado de Polícia Federal com o julgado sobre o tema. E eu vou tentar antever algumas questões. Eu quero tirar a venda dos olhos de vocês para que vocês conheçam a atribuição da PF, comecem a olhar e falar assim: cara, saiu esse julgado no Dizer o Direito, saiu esse julgado no informativo do STJ. E eu lembro da aula do Melino, e essa atribuição aqui referente à disputa de direitos indígenas, por exemplo, tem tudo a ver com a PF, então pode cair. Eu quero, antes de mais nada, antes de chegar para você e tentar acertar a questão de prova, a minha ideia aqui é que você, enquanto estudante, você observe certos temas e fale: nossa, isso tudo tem a ver com a PF. O resto você faz. A minha ideia é te mostrar a visão do delegado de Polícia Federal e que você entre na instituição já sabendo como o DPF pensa e, mais que isso, já sabendo como a CESP cobra para sua aprovação. Caiu sobre CPI indígena na prova da PF. Vou falar para vocês. Mas tem atribuição da PF nesse caso. Então era possível que se cobrasse, porque tinha atribuição e tinha julgado. Avançando, pessoal. Quarta atribuição. Furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive de bens de valores transportados em operação interestadual ou internacional, quando houver indício de atuação de quadrilha ou banda em mais de um estado da federação. Repito, desde que haja repercussão interestadual ou internacional, desde que haja exigência de repressão uniforme. Mais uma vez, esses crimes que eu falei, referente a direitos humanos, formação de quartel, sequestro, cárcere privado, situação mediante sequestro, via de regra, competência de justiça estadual. Óbvio, se eu estiver falando de uma situação mediante sequestro, em virtude de uma motivação política, cujo autor seja uma autoridade federal e pratique no exercício da função, a gente vai para a Justiça Federal, mas eu não estou falando disso. Via de regra, a justiça que vai julgar e processar esses crimes é a justiça estadual. Então, repito, lá no início da aula, a atribuição da PF é mais ampla que a competência da Justiça Federal. E aqui eu trago uma questão para vocês muito importante. Furto, roubo e receptação de cargas são temas caros para a Polícia Federal por causa dessa atribuição. E havendo repercussão interestadual ou internacional, e havendo necessidade de repressão uniforme, é óbvio que a APF vai investigar. E mais que isso, quando houver um requisito cumulativo, não é só um furto ou roubo e receptação de carga, tá, pessoal? Tem que haver atuação de quadrilha ou bando em mais de um estado da federação. Então, veja bem, se for só de um estado da federação, a gente não entra nesse inciso. A PF não vai entrar por causa desse inciso. Ela não vai investigar por causa desse inciso. Então, são requisitos cumulativos. Repercussão interestadual, exigência de repressão uniforme, furto, roubo ou receptação de cargas. Aí você tem que estudar um pouquinho sobre roubo em virtude dos transportes de valores da vítima, majorante do roubo nesse sentido, tá? E mais que isso, tem que ser praticado de acordo com a lei em virtude da quadrilha ou bando, que não é mais quadrilha ou bando, agora associação criminosa. E aqui eu chamo a atenção de vocês por um tema muito caro para a Polícia Federal. Chama-se associação criminosa e organização criminosa. Pessoal, grande parte da atribuição da PF sempre esbarra numa associação, numa organização criminosa. Então, são temas que você tem que saber com afinco. Foi cobrado na prova oral de 2018 sobre associação criminosa e sobre organização criminosa. Ou seja, os dois temas estavam na prova oral. Não só por causa desse inciso, mas por causa da atuação em si. Eu vou mostrar agora para vocês como é que a CESP cobra uma pertinência temática no julgado. Em primeiro lugar, questão discursiva de agente de Polícia Federal de 2012. Era a redação. Só em negrito. Falava de 3 pessoas que atuavam em roubo de cargas, em operações interestaduais, em estados diferentes. Então, a gente tem aqui uma associação criminosa em operações interestaduais em estados diferentes. Aí a pergunta, havendo necessidade de repressão uniforme, esses crimes podem ser investigados pela PF? Era questão de prova de agente de Polícia Federal. Mas, Bruno, eu estudo para delegado. Vou negligenciar esse tema. Ah, vai? Então, olha essa questão da prova oral de 2018. Narrava a situação de uma organização criminosa. E amarelo, discorra acerca dos elementos necessários para a configuração típica do crime de associação criminosa. Então, veja bem, tema caro para a PF, já estou chamando a atenção de vocês. E mais que isso, ele perguntava,
2. A autoridade policial pode proceder ao indiciamento de 2 cidadãos identificados no 288, ainda que não seja possível identificar o terceiro integrante do grupo. Esclareça se a indiciação é indiciamento, no tipo penal 288 depende necessariamente da prova cabal da efetiva prática dos delitos pelo grupo. Então, você tinha que conhecer o 288, falar os elementos, 3 pessoas ou mais, para fins de prática de crimes, esses crimes não precisam acontecer, certo? Antecipação da tutela penal, punição dos atos preparatórios, essas coisas você tinha que conversar com o examinador na tua prova oral. Por quê? Associação criminosa é um tema caro, organização criminosa é um tema caro, cobrar organização criminosa, eu nem sei se eu mencionei nesses slides aqui, mas perguntaram sobre organização criminosa e vão voltar a perguntar. Beleza? Avançando, pessoal. Quinta hipótese de competência da Justiça Estadual, cuja atribuição é da PF. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado. Antes de falar disso aqui, pessoal, Bruno, por que a PF? O que isso tem a ver? Veja bem, a PF é um dos órgãos que tem maior credibilidade com a sociedade. Tanto que você observa, aconteceu alguma coisa, a primeira pessoa que aparece é o ministro da Justiça dizendo, vou mandar a PF investigar um caso grave. E às vezes não é nem atribuição nossa. Existe essa possibilidade? Existe, vou mencionar já já. E a confiança da sociedade na PF é muito grande. É um órgão excepcional, vocês vão entrar, vão se apaixonar pelo órgão. Mas a confiança é muito grande. E em virtude disso, existe um lobby muito grande de várias pessoas, existem inúmeros projetos de lei querendo inchar essa lei, encher de crimes que não estão previstos. E a indústria farmacêutica conseguiu passar esse inciso 5º. Por isso que a falsificação, corrupção, adulteração de medicamentos é a atribuição da PF. Existem outras indústrias, outros tipos de nicho que estão tentando colocar a PF para investigar certos crimes porque confiam mais na PF. Enquanto, na verdade, essa ideia está equivocada. O que deveriam fazer é fortalecer as polícias civis, dar estrutura, aparato. A gente tem uma estrutura melhor que a Polícia Civil. Eu passei por 2 polícias civis. Realmente a PF tem uma estrutura melhor, mas as polícias civis são excepcionais, têm trabalhos fantásticos e deveriam se fortalecer a Polícia Civil em vez de inchar a PF, porque se eu incho a PF de atribuição, consequentemente eu trago mais coisas para a gente investigar e talvez chegue uma hora que a PF não vai dar conta. Ou você entope de servidor, que não é o caso do Poder Executivo, é impossível a gente ter um quadro excepcional, porque o Poder Executivo está sempre com restrição orçamentária, né? Ou você fortalece os polícias civis, que é o mais correto. Né? Não adianta a gente ter uma força só excepcional e as demais enfraquecidas. Enfim, feita esse comentário desnecessário para a aula, eu já peço desculpas, a falsificação, a corrupção e a adulteração de medicamentos é um crime de atribuição da PF, desde que haja repercussão interestadual ou internacional, desde que haja exigência de repressão uniforme. E aqui a observação que eu tenho que trazer para vocês é um crime hediondo que sempre cai em prova e tem uma possibilidade de cair na prova objetiva por causa disso, pessoal. Então, anota, trata-se de crime hediondo. Mas que isso eu acredito que não vale a pena. Tem até algumas discussões sobre o preceito secundário desse tipo penal, de repente vale a pena dar uma olhada nesses julgados, mas como a hora avança, não tenho tempo para tratar isso com vocês. Aqui em 2018, nós tivemos mais uma inserção no artigo 1º, dizendo o seguinte, a PF pode investigar, desde que haja repercussão interestadual ou internacional, qualquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino. E o que é conteúdo misógino? Definidos como aqueles que propagam ódio ou aversão às mulheres. Então, veja bem, óbvio que nós temos aqui uma situação repugnante. Infelizmente, a mulher até hoje é subjugada, infelizmente, a mulher até hoje surgem obstáculos para que a mulher tenha acesso a certos cargos. Infelizmente, em certos locais, há um preconceito muito grande com o público feminino e os poderes públicos devem sempre estar atuando para que haja essa promoção de políticas públicas, digamos assim, para que a gente possa, para que a mulher possa disputar em igualdade de condições, porque por mais que a gente fale, só de palavras não adianta.
que a gente vê na sociedade, a gente não pode ter a venda dos olhos, que infelizmente hoje a mulher ainda é vítima de violência doméstica familiar no alto índice, um alto índice de estupro, enfim. E nessa vanguarda, nessa ideia de proteção das mulheres, surgiu essa lei, a Lei 1364/2018, 1364/2018, dizendo que se houver uma propagação de conteúdo de ódio, certo? Misógino, que é aquele que é um conteúdo de ódio contrário à mulher, com aversão à mulher, ódio à mulher, desde que haja repercussão interestadual e internacional, desde que haja necessidade de repressão uniforme, a Polícia Federal pode investigar, mas a competência, justiça estadual. Caminhando para o fim desse bloco, pessoal, antes de mais nada, eu quero fazer observação com vocês de novo, vou repetir. Primeiro, requisitos são cumulativos. Qualquer desses crimes tem que ter repercussão interestadual ou internacional, tem que ter repressão uniforme, necessidade de repressão uniforme, e não precisa, vou repetir, não precisa de autorização, requisição ou determinação do ministro da Justiça. Você, enquanto delegado de Polícia Federal, se estiver dentro da sua atribuição investigar uma formação de cartel, você não precisa de autorização, determinação ou requisição do ministro da Justiça. Presentes os requisitos que são cumulativos, você pode atuar, beleza? Entretanto, o parágrafo único do artigo 1º traz uma cláusula aberta. Diz o seguinte, olha, a PF pode investigar outros crimes, qualquer crime, desde que haja os pressupostos do caput, ou seja, a repercussão interestadual ou internacional, a exigência de repressão uniforme, e desde que haja autorização ou determinação do ministro da Justiça. Vou ler o parágrafo único para vocês. Atendidos os pressupostos do caput, e aí eu botei em vermelho quais são os pressupostos, repercussão interestadual ou internacional, e exige a repressão uniforme, o DPF, o Departamento de Polícia Federal, procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministério da Justiça. Então, veja bem, todos os incisos não precisam de autorização ou requisição do Ministro da Justiça. Mas se houver outros casos, precisa de autorização ou requisição, determinação do Ministério da Justiça, para que a PF abrace essa investigação. E é nessa cláusula aí, nesse parágrafo único, que muitas das vezes os ministros se valem. Eles aparecem na mídia. Já mandei a PF abrir um inquérito. Por quê? Porque para ele tem repercussão interestadual ou internacional, é necessário repressão uniforme, então ele vai determinar a abertura de inquérito.